Olá, vamos continuar nossa matéria sobre carboidratos hoje. Na aula anterior, nós iniciamos o tópico sobre classificação e vimos que os carboidratos podem ser divididos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, onde monossacarídeos vem de um, oligo de poucos e poli de muitos. Vimos também os principais tipos de monossacarídeos. Não tem somente esses, mas são os mais estudados, os mais conhecidos, como a glicose, a frutose e a galactose. Coloquem na cabeça para facilitar a compreensão de que os monossacarídeos são aquele retângulozinho, aquele quadrado de azulejo da nossa parede da sala de aula. Então, cada um daquele dali é um monossacarídeo. Hoje, nós vamos começar a falar sobre a outra classificação, que são os oligosacarídeos. Os oligosacarídeos são um conjunto de moléculas que podem ter de 2 a 20 unidades de monossacarídeos unidos. Então, quando eu tenho 2 monossacarídeos iguais ou diferentes unidos, eles não é mais um monossacarídeo, ele é classificado como um oligosacarídeo. E como é que esses monossacarídeos vão se juntar? Eles vão se juntar por uma ligação denominada de ligação glicosídica, tá? Então, aqui, por exemplo, embaixo, nós temos uma galactose e uma glicose. Os dois são monossacarídeos. Observem que não tem nenhuma ligação entre eles, são duas moléculas separadas. Quando elas se juntam, elas vão ter uma união, ó, vão ter uma ligação entre elas. Essa ligação é o que a gente chama de ligação glicosídica, tá? Proporcionando a produção de um disacarídeo, a lactose. Alguns oligosacarídeos, eles são conhecidos como pré-bióticos, tá? Então, por isso é importante a gente estar estudando sobre os oligosacarídeos. Exemplos. Ficou um pouco desconfigurado aqui, mas dá para a gente ver. Exemplos principais tipos de oligosacarídeos são os que estão ligados de 2 em 2. A gente viu que a definição dizia que os oligosacarídeos podem ser de 2 a 20, mas os mais importantes para o nosso estudo neste momento são os que estão unidos de 2 em 2. Então, 2 monossacarídeos juntos, ligados por uma ligação glicosídica. E os principais, e o nome dado a essa união, a essa substância que possui 2 monossacarídeos é disacarídeo. Então, o que é um disacarídeo? É um carboidrato, um tipo de oligosacarídeo formado pela união de 2 monossacarídeos. São os mais conhecidos. Um exemplo, nós temos a sacarose, outro a maltose e o terceiro a lactose. Como são 2 monossacarídeos unidos, e esses monossacarídeos podem ser iguais ou diferentes, nós temos esses 3 tipos principais de substâncias. Por exemplo, a sacarose ela é formada por uma glicose e por uma frutose. Então, nós teríamos uma glicose, um azulejozinho da gente de glicose e um de frutose. E eles unidos por uma ligação glicosídica. Já a maltose, nós teríamos uma glicose junto com outra glicose, unidos por uma ligação glicosídica. Já a galactose, nós temos uma galactose unida a uma glicose
por uma ligação peptídica, certo? Então, a sacarose, ela apresenta principal formato é o açúcar de mesa, esse açúcar cristal que nós temos, e é o tipo entre esses três disacarídeos, ele é o mais consumido pelo ser humano. E as principais fontes são a cana-de-açúcar e a beterraba. Já a maltose, ela é o açúcar do malte, o malte utilizado, por exemplo, para produzir bebidas alcoólicas como a cerveja, e ele apresenta como elemento básico da produção da constituição do amido. O amido, nós vamos ver que é uma molécula bem grande, e ele é formado por várias moléculas de maltose. Maltose, e assim vai, até formar uma molécula bem grande. A lactose, ele é o açúcar mais comum e presente em maior quantidade no leite. Os produtos lácteos que passam pelos produtos lácteos são os derivados lácteos, iogurte, queijo, tá? Isso a gente chama de produtos lácteos. Eles, quando são fermentados, apresentam um menor teor de lactose. Por quê? O que é que acontece num processo de fermentação? No processo de fermentação ocorre o seguinte, vamos separar aqui um espaço para explicar. No processo de fermentação, o micro-organismo vai pegar o açúcar, aí o micro-organismo vai consumir esse açúcar, como nós nos alimentamos eles também, e eles vão produzir produtos. Esses produtos podem ser um ácido, pode ser um gás, como na produção de pão, pode ser um ácido, como aquele gosto que fica no iogurte, que não é adoçado, aquele iogurte branquinho natural, ou ele pode produzir álcool, como por exemplo na produção de bebidas alcoólicas. Então, quando você tem um produto lácteo que vem do leite, a reação que ocorre é o quê? O açúcar, lactose, é consumido pelo micro-organismo e vai produzir um produto. E esse produto é o ácido lático. Por isso que alguns derivados, principalmente iogurte natural, tem aquele sabor mais ácido. Como eu estou transformando açúcar em outro produto, a quantidade desse açúcar lactose vai reduzir no produto, não vai ficar totalmente isento, mas vai reduzir. Porém, depende do grau de intolerância que a pessoa tem, ela pode consumir alguns derivados e outras pessoas não podem, elas são mais sensíveis, mesmo em quantidades menores. Quando a gente fala aqui de oligosacarídeos, é interessante a gente conhecer um produto da indústria denominado açúcar invertido. Eu coloquei aqui a definição, que é a definição que vocês vão encontrar na apostila, tá? Mas basicamente é o quê? Nós vimos que, deixa eu mudar aqui de cor para dar um destaque maior. Nós vimos que, para produzir sacarose, nós tínhamos uma glicose, os monossacarídeos ligados com uma frutose. Isso daqui formava a sacarose. Monossacarídeo, formando o açúcar cristal de mesa que nós consumimos. Quando você tem o processo contrário, você tem a sacarose e produz a glicose e a frutose, quebra a molécula assim no meio, isso a gente tem essa mistura denominada de açúcar invertido. E quais as vantagens disso? Nós não falamos no slide anterior, na aula anterior, que a frutose entre aqueles 3 monossacarídeos mais conhecidos era o que apresentava o maior poder e maior sabor doce. Então, o poder doce da glicose mais a da frutose, ele proporciona um sabor muito mais doce do que quando esses mesmos monossacarídeos formam outra molécula denominada de
sacarose. Então, esse é um dos motivos de utilizar açúcar invertido em produtos de confeitaria e de panificação. Você proporciona um sabor doce mais forte e utiliza menos produto. Além disso, você aumenta a solubilidade do açúcar quando você precisa de um produto muito doce, você tem que colocar mais açúcar. Mas chega a um nível que você não consegue mais dissolver. Quando a gente coloca muito açúcar no suco e fica lá no fundo do copo, então tem um valor. A partir daquele valor, já não se dissolve mais. Então, como é que eu vou deixar o meu produto ainda mais doce se eu não consigo mais dissolver esse açúcar? Então, eu posso utilizar uma substância que, mesmo em quantidades menores, a sensação que o consumidor vai sentir é de ser mais doce. E uma das formas é utilizar o açúcar invertido. E também proporciona redução na formação de cristais, tornando o produto mais cremoso. Além do sabor doce mais acentuado, mais forte. Esse açúcar invertido, ele não é uma invenção da indústria, ele existe naturalmente no mel, mas a indústria desenvolveu técnicas para produzir. Então, vamos resumir. O que é o açúcar invertido? É um açúcar que veio quando eu peguei um disacarídeo, sacarose. Eu peguei um disacarídeo denominado sacarose, o açúcar cristal, e produzi duas moléculas separadas, a glicose e a frutose. Mas, professora, tudo não é a mesma coisa, sacarose não é os dois juntos, mas a sensação química proporcionada quando eu tenho as duas moléculas juntas e quando eu tenho elas separadas é diferente. Eu consigo produzir um sabor mais doce quando eu tenho glicose e frutose separadas do que quando eu tenho elas unidas no formato de sacarose. E para finalizar, vamos dar uma iniciada aqui sobre os polissacarídeos. Já os polissacarídeos, como nós vimos, são moléculas grandes. Poli vem de muitos, então nós temos vários quadradinhos, milhares, centenas dos quadradinhos que são os nossos monossacarídeos unidos por ligações denominadas de ligações glicosídicas. Então, milhares, tá? Eles possuem alto peso molecular, ou seja, são moléculas pesadas, exatamente porque são formados por muitos monossacarídeos, são moléculas maiores. Tem várias funções, entre elas, materiais estruturais, ou seja, vão participar do processo de estruturar mesmo fisicamente as células e os organismos. Nós temos função de substância de reserva energética, temos função de serem capazes de reter e guardar água dentro da molécula. Nos vegetais, por exemplo, na parte estrutural, nós temos a celulose, as hemicelulose e a pectina. Pectina é aquela que é utilizada para produzir, por exemplo, geleia. Nos animais, nós temos a quitina, por exemplo, ou aquele esqueleto externo de alguns animais, boa parte dele, a rigidez é dada pela quitina, e a quitina é um carboidrato. Já sobre substância de reserva, nós já tínhamos visto que nos vegetais a principal forma, se for carboidrato, é como amido, e se for animal, na forma de glicogênio. E a capacidade dessas substâncias de reter água nos vegetais são o que vai proporcionar o gel, que vai proporcionar uma substância mais viscosa, uma sopa mais viscosa. Então, algumas dos polissacarídeos que têm essa característica são os ágares, as pectinas também têm essa característica e os alginados. Professora, mas é tanto nome esquisito, isso é tão difícil, é só porque é novo, tá?
uma dica que eu dou para vocês desde o começo do ano é, quando estiver comendo um alimento industrializado, fica olhando o rótulo, a lista de ingredientes, a tabela nutricional, veja o rótulo que você vai memorizar, vai ver que essas palavras novas não são um mundo diferenciado que não existe. São palavras do dia a dia de quem trabalha no setor de produção de alimentos. Só que como é novidade, se torna um pouco mais difícil. Mas façam esse exercício. Quando estiverem comendo um biscoito, um pão, ou até que não estejam comendo, mas tenham o costume de pegar o rótulo e ler. E não sei que palavra é essa, mas vou colocar no meu caderno essa palavra aqui. E ou vou apertar a professora o que é, ou quando eu estiver estudando e ela tiver, eu já vou ter a definição. Certo? É um exercício muito legal, eu fiz isso, recomendei para muitos alunos e nós temos um bom feedback em relação a utilizar essa técnica. Confie em mim, tá? Nós vamos falar só da celulose para finalizar a aula. A celulose é um tipo de polissacarídeo bem grande, como nós vimos, todos os polissacarídeos são moléculas grandes. Eles são resistentes às enzimas digestivas humanas, porque o que é o processo de digestão? Não é você simplesmente mastigar o alimento na boca e quebrar em pedaços pequenos. Isso tem que ser a nível de molécula, tem que ser muito pequeno. Então, quando os alimentos chegam no nosso estômago, eles são adicionados substâncias que têm uma característica especial, como, por exemplo, quebrar moléculas a nível molecular e vão quebrar os carboidratos, os polissacarídeos em unidades menores de 2 em 2 ou até chegar ao tamanho de monossacarídeo. E só assim aquela molécula bem grande vai entrar na nossa corrente sanguínea e daí será utilizado para fornecer energia, para estruturar a membrana de uma nova célula, e assim vai ser utilizado para várias funções do nosso corpo. Então, não é só aquela mastigação na boca. Voltando à celulose. A celulose, ela é exclusiva em plantas, vai ter a função estrutural das células vegetais. Alguns produtos, quando você quebra a celulose, eles ajudam a proporcionar textura em produtos dietéticos de baixo teor calórico. Então, aqueles produtos que têm baixas calorias, muito do açúcar, do carboidrato que é utilizado, é um produto que você pega a celulose e quebra e utiliza ele como açúcar predominante. Mais importantes desses produtos é a chamada CMC, carboximetilcelulose, e os espessantes utilizados em sobremesas, que vão deixar a sobremesa com a textura, com a viscosidade, em sorvetes, em massas e em recheios. Faça os exercícios, participem do fórum, mandem suas dúvidas, revejam o material e até a próxima aula.